As duas vocações. Que a graça de Deus esteja sobre você em mais esse dia. Nós estamos aqui para ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 19, versículos do 3 ao 12. E a poderosa palavra de Deus nos diz o seguinte: Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. O Evangelho de hoje traz para nós uma questão vocacional da vida do ser humano, que é o matrimônio e o celibato. Acontece que o matrimônio é a união conjugal entre o homem e a mulher, e o celibato é quando um homem decide, por causa do reino dos céus, assim como Jesus diz no Evangelho, seguir o reino dos céus e se abster da vocação natural, da natureza fisiológica humana, o casamento, o matrimônio. Dessa forma, esse assunto ele é bem levado a como mal entendidos, porque as pessoas não entendem muitas vezes a escolha de um homem que deseja seguir pelo celibato. E é complexo mesmo a gente entender o lado e o ponto de vista das outras pessoas. Primeiro, porque o pior lugar do mundo para se estar é no lugar do outro. Ninguém gosta, raramente, se coloca no lugar da outra pessoa. Por isso, para entender a escolha de cada um, para entender a escolha do celibato, de um sacerdote, de um padre, nós precisamos se colocar no lugar da outra pessoa. Ela tem dons, vocações e, por isso, escolheu essa vocação da ordem para poder seguir a sua vida. Pode ter certeza na sua cabeça uma questão. Quando você se pegar julgando alguém que faz uma escolha desse nível, tenha em mente que se você soubesse o que aquela pessoa sabe, se você conhecesse o que a outra pessoa sabe, e se você tivesse as experiências que essa pessoa já teve, provavelmente, em 98% dos casos, você estaria fazendo como ela, a mesma escolha. Isso tira da nossa mente esse senso julgatório de julgar o que as pessoas estão escolhendo para suas vidas. Jesus aqui é bem claro que alguns homens são assim por causa do reino dos céus. Escolheram dedicar a sua vida por Deus e para Deus para poder seguir o caminho que Deus colocou no coração deles. E muitos não entendem esse caminho. Às vezes, nem os próprios pais entendem o porquê de um filho escolher esse caminho do celibato e vários outros caminhos, seja o religioso também, quando o homem e a mulher escolhem viver uma vida dedicada à fé. E como eu te disse, se você carregar na sua mente esses três aspectos, você entenderá e saberá que provavelmente, no lugar da outra pessoa, você também estaria fazendo a mesma escolha. Agora, nós não temos muito o que falar do matrimônio, porque é uma escolha natural que muitos, se não 90% das pessoas ou 99% o fazem essa escolha, porque é natural. É fisiologicamente falando algo que vem da nossa natureza humana, o matrimônio. Porém, existe um risco muito grande quando as pessoas escolhem um matrimônio, mas não entendem o significado dele. E de fato, quando você entra em qualquer coisa sem entender o significado de como as coisas funcionam, sem entender as regras do jogo, provavelmente você está escolhendo e está fadado a dar errado nesse jogo, nesse caminho que você escolheu. Por isso, a grande importância de antes de você ingressar no matrimônio
você ter em mente o significado dessa vocação. Nós não estamos falando apenas de dois momentos, o celebrativo religioso e o celebrativo civil. Nós estamos falando de uma vocação, um sacramento, algo que é muito importante, escolhido por Deus e definido lá no livro do Gênesis como um caminho a ser seguido de salvação, que nos faz sermos a imagem e semelhança do Criador. Se não fosse assim, Jesus não teria comparado a vinda dele e a igreja sendo a noiva dele. O casamento ele é muito importante. Então nós temos aqui duas vocações que nós precisamos entender o significado antes de entrar nessas missões que Deus nos propõe, a fim de que nós possamos entrar com os dois pés no peito, nós possamos entrar nessas vocações tendo pleno conhecimento e o significado e os requisitos para fazer parte dessas missões que Deus entregou na vida de cada um. Então, nós saímos daqui sabendo que, para cada um, se nós soubéssemos o que as pessoas sabem, se nós conhecêssemos o que elas conhecem e se nós tivéssemos as experiências que elas têm, provavelmente nós estaríamos fazendo as escolhas que elas fazem. Por isso, você é livre para escolher qual caminho você deseja seguir. Mas, lembre-se sempre, antes de entrar, entenda o significado para que você não venha deturpar ou estragar algo que Deus criou para ser ordenadamente perfeito, assim como Ele é. Eu parabenizo você por ter chegado até aqui. Significa que você cresceu na fé e está a caminho de definir qual dessas duas vocações você irá escolher para a sua vida. E a partir de hoje, você quebrará aquele senso de juízo da sua cabeça, sabendo que qualquer um é livre para fazer as escolhas que deseja, portanto, não cabe a nós definirmos o que é certo ou o que é errado diante da palavra de Deus. Amanhã, se Deus quiser, eu espero e desejo encontrar você aqui novamente para que você possa crescer em conhecimento, verdade e sabedoria. Então, desde já, que a graça de Deus te acompanhe nesse dia, tudo de bom para você, um grande abraço e até mais.